Olá a todos vocês, queridos amigos, saudações a todos. Bom, eu quero começar já pedindo para você se inscrever no nosso canal, tá bom? Ativar o sininho para você estar recebendo os vídeos que vai estar sendo postado, tá bom? Para quem não me conhece, queridos, eu sou o professor Tolentino Souto, tá? E já quero começar te falando que tudo que você sabe, você aprendeu através de uma programação. Tudo que você sabe, você aprendeu através de um ensino ideológico. Tudo bem? Tudo que você sabe, você aprendeu através de um ensino ideológico. Portanto, cuidado com a ideologia, tá bom? Eu sempre falo para os meus alunos que você tem que saber fazer e não receber as coisas prontas. Então, se você quer descobrir uma verdade, você tem que pesquisar sobre essa verdade. Você tem que analisar todos os contextos e analisar tudo o que falam a você. É importante você saber fazer e não você pegar as coisas prontas. Tudo bem? Tudo o que você sabe é através de uma programação. Lembre-se que a criança, você, eu, para chamar papai e mamãe, os nossos pais diziam papai, mamãe, e você tentava imitá-lo. Você estava sendo programado, o seu software estava sendo programado através da linguística ou da língua, por vias orais. Tudo bem? Ok, vamos lá. Não dá para dar uma aula gigantesca aqui, até dá, mas é aconselhável fazer pequenas reflexões. Então eu vou tentar te ajudar colocando pequenas reflexões sobre a vida, sobre a religião, sobre a política e sobre questões sociais. Ok? Então vamos lá. Quando eu nasci, lá no Maranhão, e quando eu me entendi por gente, quando eu vi, eu existo, todo mundo passa por isso, eu morei primariamente em um interior, não sei se é cidade já hoje, chamado Leite, próximo de Vargem Grande e Itapecuru. E logo depois eu fui morar em outro interior, que hoje é cidade, eu estive lá um tempo atrás, chamado Centro Novo, próximo de Maracassumé. Quem for do Maranhão aí próximo sabe de onde eu estou falando. E nós morávamos lá em Centro Novo e nós não tínhamos televisão, não tínhamos energia elétrica, não tínhamos água encanada, né? E eu lembro-me quando eu era criança, aos 7, 8 anos de idade, eu torcia para chegar à noite, a hora de deitarmos, porque ao deitar, quase todas as noites, a maioria das noites, minha mãe lia romances, leitura de cordel. E a maioria desses romances contavam histórias muito lindas. Tinha umas histórias meio tristes, mas também lindas. Tinha umas histórias de homens bravos, como Antônio Cobra-Choca e o Mendonça, e os fazendeiros no sertão do Ceará, e era fantástico. Mas o que mais me deixava entusiasmado por aquele momento
era a história dos reis que minha mãe lia. Era a história dos reinos. E aí ela lia sobre rei de Portugal, rei da Espanha, rei da Inglaterra. E aquilo me deixava fascinado, como funcionava a mentalidade de um rei, como funcionava a mentalidade dos príncipes, das princesas, como era o julgamento de um rei acerca de um crime, as suas ordenanças acerca de execuções. E eu achava aquilo tudo maravilhoso. Lembro-me que eu não era alfabetizado, eu só passei aí para a escola aos 9 anos de idade, aí já em outra cidade chamada de Vargem Grande. Em 92, 91 que eu passei aí para a escola. Fui alfabetizado um pouco tarde. Mas eu estava fazendo uma faculdade e não sabia. Ok? Essa é a importância dos pais na vida dos filhos. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito simples, meu pai é uma pessoa muito simples, mas eu me lembro de coisas que minha mãe me dizia quando eu tinha 9 anos de idade, que eu não esqueço até hoje. Que isso me ajudou a erguer a minha cabeça em algumas situações da vida, né? Principalmente as situações adversas. Eu me lembro que um dia minha mãe pegou no meu braço, deu uma balançada e disse: "Você não é burro." A gente até se emociona, mas ela fez isso um dia comigo. E daí, aquilo que ela fez me ajudou a me tornar mais forte. Mas eu quero falar para vocês como eu atuo no meio social, religioso, no meio teológico. Estou inserido a esse meio há mais de 21 anos da minha vida. Inclusive as minhas formações são religiosas, sou músico profissional, tenho formação na área, dou aula de música há 19 anos. Tenho duas formações na área religiosa, uma teológica, outra na área da religião. E por eu estar inserido nesse meio e lecionando há algum tempo já nessa área, eu vou estar colocando reflexões aqui, como pequenas aulas, para elucidar algumas dúvidas. Então, quando eu me deparei com a história de Jesus de Nazaré, eu já logo vi e compreendi todo aquele contexto, né? Aquele contexto do Jesus rei, do Jesus que se pronunciava como rei às multidões. E mediante a tudo isso eu quero dizer para você que a Bíblia, ela não é um livro religioso. A Bíblia, ela não é um livro democrático. Tem que tomar cuidado. A democracia, ela é oposta, ou seja, ela faz oposição a reis. Ela faz a oposição à monarquia. A democracia ela nasceu na Grécia Antiga, no período clássico, e os reis estão por toda parte neste planeta. Dentro do contexto histórico e arqueológico, você vai encontrar rei por toda parte. Tudo bem? Então a Bíblia não é um livro democrático. Você precisa entender isso. Ok? Então você querer contextualizar, né, textos antidemocracia numa sociedade democrática ou que vive democraticamente, fica um pouco difícil. Porque na democracia
vive todo mundo junto, que você tem que respeitar determinadas coisas que você não concorda. Já o reino, ele é um pouco diferente, ou seja, um reino, e eu não estou ainda falando do reino de Deus, é um pouquinho diferente. Tudo bem? Então eu vou colocar dois textos aqui para a sua reflexão acerca de como eram os pensamentos de Jesus, baseado nos autores dos livros de Mateus. Porque o autor do livro de Mateus não é Jesus, mas ele atribui a sua fala a Jesus. É importante compreender isso, tá? Então quem disse não foi Jesus, foi o autor do livro de Mateus dizendo que Jesus disse. Consegue compreender? E eu vou contextualizar isso para você compreender melhor acerca do que eu falei. Que a Bíblia não é um livro democrático, não tem democracia legítima na Bíblia, e Jesus não era democrático, porque reis não pode ser democrático. E eu vou te mostrar isso nas falas atribuídas a ele aqui nos textos de Mateus. Beleza? Então vamos lá. Olha, pessoal, é Mateus 7, o 20, do 20 ao 24, do versículo 24. Veja bem, diz assim, depois você confere aí, tá? E você pode contextualizar depois, deixe seu comentário aqui no canal. Não tem problema não, o que você acha, o que você não acha, pode criticar, não tem problema nenhum. E, se possível, eu vou estar dando a resposta também. Ok? Então vamos lá para o texto de Mateus 7, do 20 ao 24. O 20. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Aonde, já vou começar perguntando, você vê democracia nisso? Você vê democracia nessa declaração de Jesus, atribuída a Jesus? Você vê democracia? Ele está dizendo que nem todo. Dizer que, quando eu digo nem todo, isso não é uma declaração democrática, porque a democracia diz que todos têm os mesmos direitos. E aí, quando você analisa a democracia, e eu, claro que na minha formação tem que estudar a questão social e a questão democrática, quando você estuda a democracia, você vê que a democracia é frágil, é bagunçada. É por isso que nós vemos os caos que nós estamos vendo hoje no meio político. Por quê? Porque em alguns casos graves, a democracia ela não é radical. E os reis, em casos graves, eles são radicais. Eles põem para quebrar. E nós vamos ver isso aqui. Nós vamos ver. Vamos continuar. Olha só, o 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, já li. Não, é isso mesmo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Ou seja, o cara está articulando, de acordo com a narrativa. Ele está articulando, você não pode me deixar de fora, porque eu fiz isso, fiz aquilo no teu nome. Vamos continuar. O 23. Então eu lhes direi claramente. Olha só o que ele vai dizer. Então eu lhes direi claramente. Nunca os conheci. Afasta-se de mim, você que pratica o mal. O que eu falei? Reis não são democratas. Ele põe para quebrar. E aqui está muito claro. Reis, eles não são, a mentalidade deles não é democrata. Você foi até a última instância, no seu erro, na sua pilantragem, no seu problema, o rei vai chegar para você e vai falar assim, pode executar. É assim que são os reis do mundo antigo.
É só reflexão para você entender. E aqui, nessa atribuição a Jesus de Nazaré, que o autor do livro de Mateus faz, ele está mostrando claramente que Jesus ele não vai vir como um democrata. Ou Jesus não era democrata. Tudo bem? Vamos continuar. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as praticas é como um homem prudente que constituiu a sua casa sobre a rocha. Então veja bem. Não vou ler tudo, depois você contextualiza. Eu também não vou contextualizar, mas o livro de Mateus eu já li mais de 30 vezes em português. E eu convido você a ler também, para você não ser enganado aí por muitos oradores, né? E preletores. Ele coloca uma condição aí, como se fosse uma lei. O autor do livro de Mateus, ele coloca uma condição aí como se fosse uma lei. E eu estou falando aqui de interpretação básica, eu não estou chutando o pau da barraca, eu não estou indo para o grego. Não estou indo para textos, não estou me entrando dentro da gramática grega. Eu estou indo somente pela gramática portuguesa. Que está escrito aqui, ele está colocando uma condição. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constituiu a sua casa sobre a rocha. Eu não estou falando aqui, não estou espiritualizando, porque tem pessoas que vão pegar o texto aqui e vão dizer, mas isso... Como assim espiritual? Você pode me explicar? Eu faço esse tipo de questionamento em muitos debates aí com alguns querubins ungidos, com alguns semideus. Eu faço, tá aqui a gramática. Vamos lá, no português ou no grego o senhor quer? Vamos discutir. Então o senhor me explica. Aí o cara, não consegue explicar nada. Aí o cara está dizendo, não, mas é espiritual. Que o anjo vai vir aqui e vai explicar o texto. Se não precisasse entender o texto da forma que está, ele não estaria escrito. Quase 2 milênios ele foi escrito. Não, 2 milênios mesmo. E ele não estaria escrito. Então entenda bem, tem uma condição. Se você não ouve, o que ele vai dizer? Se você der uma contextualizada no versículo anterior. Ele vai dizer que vai mandar você se afastar dele porque você pratica o mal. Então, está conseguindo compreender aonde você vai encontrar democracia nisso? E isso é no planeta, isso não é no céu. Isso o autor do livro de Mateus está falando aqui no planeta. Tá? Tem muitas questões teológicas acerca desse texto, mas a minha reflexão é aqui, dentro do mundo religioso, da questão social que você conhece. Não vai adiantar eu falar de coisa aqui que você não conhece. Eu estou falando do que você conhece. Do que você entende pelo menos um pouco do que você já ouviu dentro da sua denominação. Tudo bem? Aonde, pergunto outra vez, está a democracia dentro desses textos? Vou dizer aqui, não estou dizendo que nós não temos que viver dentro de democracia. Porque o nosso país é um país democrático. Mas eu quero que você reflita na bagunça que você vive. Marcha disso, marcha daquilo, marcha de coisa proibida, marcha de coisas horrendas aos olhos da sociedade, e você como democrata não concorda, mas tem que engolir de goela abaixo. Por quê? É bom democracia? Então não reclame. Eu não gosto de democracia, não gosto. Eu vivo porque não tem jeito. Eu não tenho para onde ir. Tudo bem? Mas eu respeito a democracia e respeito o posicionamento das pessoas. Entendeu? Eu respeito o posicionamento das pessoas e procuro respeitar as pessoas como elas são. Sabe por quê? Porque todos os sábios do mundo antigo, eles respeitavam o posicionamento. Mas eles não concordavam.